na Suíça, bom dia para quem está no Brasil. Mais uma vez a gente vai fazer um bate-papo, um bate-bola com o Guilherme Neves, que é da Nestlé, e a gente acha que é importante a gente falar sobre pandemia, né? Nós da Imersão queremos falar sobre pandemia com vocês. Como é que vocês estão lidando com isso? Quais são as ações que vocês estão tomando em relação a esse tema, principalmente com as pessoas? Que legal, bacana. Bom dia, então, boa tarde, pessoal. Brasil, Suíça, começando essa conexão aí sobre coronavírus. Então, Mari, obrigado pelo convite. Como você falou, eu sou Guilherme Neves, trabalho aqui na Nestlé já há 15 anos, hoje aqui no centro, mas comecei aí no Brasil. Estou aqui já tem 4 anos e trabalhei em diversas áreas em recursos humanos, né? E atualmente eu estou numa área de projetos relacionado a recrutamento e seleção. Mas também trabalhei um bom tempo da minha carreira em qualidade de vida, inclusive. Então, acho que o tema de hoje vai ser bastante interessante, retomar um pouco dessa minha experiência nessa época. Então, e falando um pouco de pandemia, eu acho que uma coisa que eu posso compartilhar, a gente aqui na Suíça começou um pouquinho antes, cronologicamente falando, do que o Brasil. A pandemia avançou, principalmente aqui da Itália, né, da França, e a gente está cercado, né? Então, muito pertinho de Milão, e Milão foi o epicentro da pandemia na Itália. Por conta disso, a gente experienciou o lockdown bem mais cedo do que outros lugares, do que vocês aí no Brasil, por exemplo. Talvez a diferença é que aqui na Suíça o lockdown foi um pouco mais ameno. Então, a gente, mesmo com o lockdown, as coisas fecharam, bares fecharam, restaurantes, as empresas, a gente ainda podia sair na rua. A gente podia sair na rua para passear com o cachorro ou para fazer exercício. Não podia ter aglomeração, obviamente, mas podia sim sair na rua. Que foi uma coisa que assim, a gente já imaginou que aqui começou antes eu digo, a gente sabia que tinham pessoas infectadas que vieram antes e que não foram contabilizadas. E aí a gente pegou um carnaval, que estava no meio de uma multidão de gente. E o que eu acho é que assim, as autoridades demoraram muito para poder tomar medidas mais efetivas. E a gente tem um problema grande aí de cultura e de falta de bom senso de algumas pessoas, o que faz com que a gente tenha um receio muito grande, que agora diminuiu, mas de uma segunda onda, de uma terceira onda, porque a gente sabe que as pessoas elas acham que porque diminuiu elas podem voltar à vida normal como era. E a gente sabe que não vai ser mais normal como era. Então tem uma questão muito grande de cultura, de educação, que eu acho que o nosso país ele acaba devendo nisso para que tenha consciência as pessoas e que elas de fato elas consigam fazer as coisas de forma correta e que a gente consiga retomar efetivamente o país sem maiores problemas. E aqui já afrouxou bastante, né? O trânsito já voltou ao normal, a vida parece que ao normal, né? As pessoas estão... Shopping abriu, tá tudo... com certas restrições, né? Com algumas restrições e com alguns protocolos, como o álcool gel, né? O uso da máscara, que é obrigatório, mas ainda assim tem muitas pessoas sem essa consciência que a Mari colocou e que acho que vai ser talvez o nosso novo normal, né? Por um bom tempo a questão da máscara e do álcool gel, né? De algumas medidas aí que se fazem importante para a gente não proliferar, propagar a questão do vírus, né? Esse novo normal, eu estava discutindo com uma amiga minha aqui da Nestlé também, o que seria, né, esse novo normal? Como que a gente ia se adaptar a uma nova forma, né, de se locomover, de se relacionar? Brasileiro, principalmente, né, é muito mais afetuoso, o contato é muito mais importante, a gente valoriza, a gente toca nas pessoas, a gente gosta de estar junto, de abraçar, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? Para mim, uma coisa que é super valor, inclusive, esse é o motivo que eu escolhi morar fora, é poder viajar. Adoro conhecer lugares novos,
visitar, caminhar, entrar numa rua que eu não conheço, enfim. E, de repente, tudo isso foi interrompido, foi tirado da gente. Então, como que a gente processa e entende esse novo normal pós-pandemia? Como que a gente vai se locomover? Os aeroportos serão diferentes? Será que essa forma de visitar outros locais passa a ser tudo virtual, né? Eu não sei, acho que a gente não sabe ainda. É uma mudança, eu percebo assim, ó, que é uma mudança não só econômica, né, não só estrutural, mas é uma mudança principalmente na nossa forma de pensar a vida. É uma mudança de estilo de vida, né? A gente estávamos acostumados com um estilo de vida, com uma liberdade de ir e vir, sem nos preocuparmos com o vírus, né? Sem nos preocuparmos com a doença. E acredito que a pandemia, que o coronavírus veio reforçar isso para a gente, que não temos o controle de nada e que, sim, vivemos na incerteza, né? Mas né? A nossa vulnerabilidade de uma forma escancarada, né? Se até então a gente sempre tinha aquele medinho no fundo, né? A vida não é eterna, a gente vai crescendo e à medida que a gente vai se tornando mais experiente, isso vai ficando mais consciente, mais próximo também, mas acho que isso mostra como a gente é vulnerável, e é bem de repente. E aí a minha expectativa é que essa transformação, né, que isso está trazendo para todos nós, porque essa pandemia, ela também é bastante democrática, à medida que ela, obviamente, ela vai matar mais pessoas na favela, ela vai atingir mais pessoas negras, que estão em situação de vulnerabilidade, mas ela é democrática à medida que não é só o fator idade, mas você estar bem de saúde, um fator para garantir que você pode passar por ela bem, né? E o que acontece, principalmente no Brasil, é que a elite depende também de uma parcela da população, né, que é mais vulnerável e que essa parcela está exposta porque não consegue fazer quarentena, só que a elite depende dessa parcela, porque tem a pessoa que vai entregar o alimento, vai entregar o produto na casa dessa outra pessoa e o vírus, então, ele circula também em todos os lares de alguma forma. Então, a minha expectativa é que com essa situação que a gente, infelizmente, enfrentou, que isso possa transformar a nossa forma de viver. E que bom que a gente vai voltar não para o normal, mas para um novo normal. Então, essa era a minha expectativa, que terminando isso, a gente possa encontrar uma sociedade mais empática, um pouco mais preocupada em como a gente vive e que rastro a gente deixa no planeta, né? À medida, em termos de consumo, né? Como a gente se locomove. Essa é a minha expectativa, o que eu gostaria que acontecesse. Mudança de comportamento também. Por exemplo, tem uma conhecida minha e da Mari também, da Ana, que antes ela se preocupava em morar perto do metrô. Então, ela se mudou antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, ela está mudando. Então, para ela não importa se ela está perto do metrô, ou se ela está distante do metrô. Exatamente. Ela precisa se adaptar, né? A gente está vivendo um outro cenário. É óbvio que existem muitas pessoas resistentes, somos resistentes naturalmente, né? A mudança, não lidamos bem com ela, né? Embora saibamos que ela faz parte da vida. Mas existe essa resistência, só que aí tem um ponto muito importante que eu venho trabalhando muito forte, né, nas minhas lives, nos meus atendimentos, que é que a gente possa aceitar. Vamos aceitar que esse é o nosso momento. Isso é o que temos para agora, para hoje. Se eu resisto, eu causo sofrimento em mim mesmo, né? Eu vou sofrer com isso. Foi uma situação que ninguém escolheu, né? Todos nós estávamos ali vivendo nossas vidas, tínhamos os nossos planos. Eu tinha inúmeras viagens planejadas a trabalho e pessoal e mudou tudo. E veio uma coisa e chacoalhou, né, com nossos planos. Acho que as 2 primeiras semanas foram difíceis para mim. Aqui estava um clima muito, muito ruim, muito pesado. A Suíça tem uma população muito mais velha
Então, acho que estava todo mundo com medo, os hospitais ficariam lotados, tinha um cenário que era muito mais caótico no começo, né? A gente imaginava, e até quando eu fui no supermercado, né, a gente sentia as pessoas com medo de chegar perto uma das outras, estava realmente um clima de fim do mundo. Não sei se aí estava assim, mas aqui ficou as duas primeiras semanas. E aí, assim, dá-lhe terapia, tá, gente? Dá-lhe terapia. Minha psicóloga é de São Paulo, adoro ela, mas foi muito importante para mim, assim, a fazer terapia, para estar bem, continuar produtivo. Tenho, né, muitos compromissos com o trabalho, muitas entregas para fazer que a gente não podia mudar ou que a gente sabia que tinha que entregar apesar disso. E a gente aqui na Nestlé estamos fazendo um grande projeto de transformação e a China é o mercado que estava planejado para o Go Live. Então, a gente tinha 6 países, um deles era a China. E o nosso Go Live era dia 28 de julho, foi remanejado para 28 de setembro por conta da pandemia, da situação que a China viveu no começo, mas é isso, a gente tem que adaptar com o que a gente tem, né, de recursos. O clima, quando eu ia no começo da pandemia, eu tinha muito medo de ir na rua de máscara para ir no mercado, assim. Eu sentia as pessoas bem não querendo encostar em ninguém, óbvio, né? Mas o clima muito pesado. Que eu acho que a energia muito pesada. Essa pandemia, ela veio, acho que o grande, quando a gente fala do medo, principalmente que esse vírus está no ar. Pensa, a gente precisa do ar para respirar. A gente precisa se comunicar com as pessoas, a gente precisa estar próximo das pessoas, porque ninguém é feliz sozinho. Essa história do ermitão, de viver sozinho, é complicado. Você precisa trocar com os outros e você começar a ter medo de chegar perto do outro. Exato. Ter medo de pegar no ar um vírus que você está vendo que boa parcela da população morreu. Realmente ele mata. E no Brasil, o que eu li, ele assumiu ele transformou um pouco a população que está sendo impactada é mais jovem no Brasil, né? Ele rejuvenesceu um pouco as pessoas que estão sendo impactadas, não só velhos, pessoas mais velhas, né? Mas pessoas que não têm a saúde 100%, né? Então, acho que, enfim, infelizmente, né? Acho que é uma situação real que todos nós passamos. Também tem aquele outra parcela das pessoas que fala, eu sou uma pessoa saudável, mas assim, se eu tiver que pegar, eu vou pegar. E eu vou me tornar uma pessoa imune ao vírus. Inevitavelmente, todo mundo vai pegar. Então, a gente já ouviu isso muitas vezes. Todo mundo vai pegar. Então, por que eu vou me prevenir? Principalmente as pessoas mais novas, né? Por que eu vou ficar usando máscara o tempo todo? Por que eu não vou... Por que eu vou... não posso sair se eu sei que em algum momento a estatística diz que 70% da população do mundo vai pegar. Então, por que eu não estaria dentro dessa população? Mas é uma forma de pensamento muito perigosa, né? Porque o motivo de tudo isso, do lockdown, não é evitar que as pessoas se contaminem, é evitar que as pessoas se contaminem ao mesmo tempo. Eu acho que quando a gente espalha dentro de um período maior, a gente consegue dar um atendimento necessário e aquelas pessoas que não precisariam vir a óbito porque receberam tratamento, essas mortes sim serão evitadas. Eu não sei se você conhece alguém que já teve o vírus ou já faleceu desse vírus. Eu tive contato com um tio meu, o irmão da minha mãe. Minha mãe tem 82 anos já é bem senhora. E o irmão dela pegou Covid, mas assim, minha mãe tinha feito 60 máscaras e distribuiu no prédio, deu para funcionária, deu para, enfim, e até para ela mesma. E meu tio colocava a máscara no bolso, ia para um bar, e o bar clandestino abrindo, isso 2 meses atrás, mais ou menos, e ele tinha várias comorbidades, né? E ele veio a falecer. Nossa! E aí faleceu, aí pegou a minha tia, aí pegou a família inteira, menos minha mãe. Aí, enfim. Sua mãe foi protegida.
Foi protegida. Já com uma certa idade, já diabética, com várias coisas. Mas, assim, eu vejo que ele não acreditava na doença. Então, assim como ele, muitas pessoas, sabe? Sim. Enfim. Até mudando um pouquinho, não de assunto, né? Mas dentro desse tema, Gui, como que eu atendo alguns executivos, né? E eu queria entender aí, ver a tua visão de como que a empresa, a Nestlé, vem lidando com os funcionários, né? Existe um olhar mais pessoal ou são medidas globais, assim, né? Que serve para todos? A Nestlé tem uma série de iniciativas globais que são feitas, mas eu acho que o mais importante é aquilo que acontece dentro de cada país do mercado, porque são diferentes, né? A população, a reação da população àquela situação. No país como a Suíça, por exemplo, que é muito menor, né? O número de pessoas que conseguem trabalhar de casa é maior, ainda assim tem um sistema de transporte muito melhor, uma infraestrutura melhor do que o do Brasil. Então, em cada país, eu acho que a resposta é diferente, mas tem um comitê global da crise que dá diretrizes para as organizações de cada país poder organizar e oferecer suporte aos funcionários. O Brasil, a gente tem uma série de iniciativas, mas uma delas, a gente tem um trabalho com psicoterapia que é oferecido aos funcionários. Então, eu até tenho orgulho de contar isso, a Mari sabe, que foi um trabalho que eu implementei quando eu estava trabalhando em qualidade de vida. Eu trabalhei em benefícios de qualidade de vida no Brasil 1 ano e meio, quase 2 anos, alguns anos atrás, e eu acredito muito que a psicoterapia é transformadora à medida que a gente se torna mais consciente. Legal. A gente aqui do lado da imersão, a gente tem visto um aumento considerável de demanda para esse olhar de saúde mental dentro das empresas, porque até então algumas empresas têm uma estrutura de psicólogos própria, mas que muitas vezes tem uma resistência dos próprios funcionários de fazer o atendimento com alguém que é funcionário, porque o próprio funcionário ele quer poder falar da vida dele ou falar dele sem estar linkado efetivamente com o trabalho. Por outro lado, as empresas percebem a necessidade de você ter uma parceria e que possa ter essa visão neutra, né? Que possa ter esse olhar, que possa ter esse cuidado e que é um benefício que é oferecido da empresa para funcionário. Então, a gente tem visto crescer muito isso, por isso que a imersão tem esse olhar muito forte para o ser humano, né? A gente até fala que você tem a imersão no ser humano e a imersão nas empresas. Então, é um produto que a gente tem utilizado muito dentro dos nossos parceiros, a demanda é muito grande, então a gente tem uma equipe grande de pessoas. Sim. Até porque se você está bem, né? Se você está bem com você mesmo, você vai ser, como você mesmo colocou, né, Gui, em algum momento, você vai ser mais produtivo, Exato. mais criativo, né? Você vai poder estar mais inteiro, né, no seu trabalho, na sua vida como um todo. Então, se você tiver em processo, né, de terapia, né, em contato com você mesmo, trabalhando suas questões, fica muito mais fácil viver a vida de uma forma geral, né? O trabalho é só um aspecto, né? Mas num todo, se ele está bem no relacionamento dele, ele vai ser mais produtivo dentro da empresa, né? Com os filhos. E eu acho que ainda mais nesse momento, né? Que a gente está vivendo, que é enclausurado, né? Confinado. Então, se faz mais necessário ainda, já era uma necessidade. Sim. Mas hoje em dia, muito mais. A gente fez uma live sobre a vida cíclica e a quantidade de pessoas que estão sofrendo justamente porque elas são pessoas mais planejadas, faz planejamento a longo prazo, e com essa situação que a gente se encontra hoje, você não sabe o que é o dia de amanhã, você tem que viver um dia de cada vez. Eu costumo dizer que a vida não está nem aí para o seu planejamento. Exato. Isso cria mais ansiedade. E voltando para esse ponto, né, que vocês comentaram, que a imersão está oferecendo, eu acho que é uma necessidade, e agora que o mundo virou virtual, todos nós aprendemos que é possível trabalhar virtualmente,
eu acho que facilita até oferecer esse tipo de serviço. Pode ser virtual, terapia funciona virtual, eu faço virtualmente há 4 anos, com a minha terapeuta que eu iniciei no Brasil, e funciona. Funciona muito bem, inclusive, tá? Então, eu acho que a tecnologia também ajuda, né, nesse momento. Eu estava conversando também com a minha mãe outro dia, como que é importante a tecnologia e ter apresentado a tecnologia para ela também, que antes ela não usava, ela começou a usar o WhatsApp, Instagram, como que foi importante isso para ela, porque assim a gente consegue falar, a gente consegue se ver, então encurta um pouco essa distância, né? Mas é verdade, realmente a gente fica limitado, não consigo viajar para o Brasil agora, tem menos disponibilidade de voos, caso eu consiga, tenho que ficar em quarentena quando eu voltar, então tem várias coisas para a gente considerar. O Marcelo, que é meu marido, né? Ele trabalha também na Nestlé, mas no local, no laboratório de garantia da qualidade, e lá o trabalho é físico, ele não consegue ficar em casa. Então, mesmo se eu fosse para o Brasil e voltasse, eu estou expondo ele e expondo as pessoas que trabalham lá no laboratório com ele. Ou seja, Então, o Marcelo, em nenhum momento, o Marcelo não trabalhou de casa em nenhum momento. Não, o Marcelo não. Eu trabalhei de casa todo o tempo. O Marcelo, na verdade, ele teve que fazer quarentena de 2 semanas quando 2 pessoas do trabalho dele tiveram a Covid. Então, ele precisou fazer quarentena, mas ele não trabalhou. E aí, depois, ele voltou ao trabalho normal. E então, a questão é que eu tenho que pensar também nele e nas pessoas que trabalham com ele. Então, se eu for para o Brasil, eu posso voltar a fazer quarentena? Posso, mas ele mora comigo. Como que fica, né, a exposição dele e das pessoas lá do trabalho? Então, são várias questões para a gente considerar. Que é aquilo que a gente falou, tem pessoas que estão trabalhando mesmo nesse período caótico, porque o trabalho delas é super necessário, né, para dentro do processo fabril mesmo. Você tem que se alimentar, a indústria de limpeza e de higiene tem que produzir, você tem que produzir os produtos, porque as pessoas precisam comprar, as pessoas precisam continuar vivendo. Então, tem algumas pessoas que acabam sendo os heróis aí, que as pessoas acabam tendo... Estão na linha de frente, Estão na linha de frente. Profissionais de saúde, poder tem uma ajudar. série, né, de indústrias que precisam trabalhar, e o trabalho que as pessoas fazem é importante para que a gente consiga estar aqui hoje, para que tudo consiga continuar funcionando, apesar de muita gente conseguir se isolar, né? É verdade. Ótimo. Bom, é isso, né? Acho que... Então, tá bom. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa, um bate-papo bem informal aqui, muito gostoso. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, pessoal que está no Brasil, pessoal que está na Suíça, no mundo todo assistindo. Se vocês tiverem outras sugestões de temas que vocês querem indicar para a gente, se vocês tiverem dúvidas, comentários ou histórias para compartilhar e de repente participar desse bate-papo com a gente vai deixar aqui o contato. Ficamos aí na guarda. Quero agradecer a todo mundo, a participação, a audiência, as histórias, que elas são enriquecedoras, elas só trazem mais vontade da gente debater os temas e conhecer um pouco mais a fundo, sair da superficialidade que muitas vezes na vida a gente se depara, né? Acho que assim, a propósito aqui é a gente ter um pouco mais de profundidade nos temas que a gente vai abordar e fazer o convite para quem quiser participar, para quem tiver questões e quiser participar também, vai ser muito bem-vindo para contar a experiência para nós. Muito obrigada, Gui, Lud, Mari, pela troca, né? Foi muito gostoso, uma delícia falar sobre o ser humano, né? Sobre as nossas questões, sobre aquilo que a gente pensa, né? Que a gente possa, de alguma forma, aí, ter te ajudado, né? Com as questões que a gente trouxe aqui nesse bate-papo super informal, né? Super solto, super cada um de nós, né? E aí, se a gente puder contribuir, mande aí suas questões, sua história, né? Compartilhe com quem você acha que possa querer ouvir esses assuntos e a gente se vê em breve.
Gui, obrigada pelo convite, foi muito gostoso. Eu sou muito tímida, mas acho que foi descontraído. Aos poucos a gente vamos soltando mais, aprendendo mais com as meninas. Tem muita experiência com você também. Foi muito legal. Obrigada a todo mundo. Show de bola. Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima live.